Olá, tudo bem? Aqui é o Léo WG para o blog Léo WG Web. Nesse vídeo eu irei abordar um exemplo prático de como usar o plugin WG Field X a seu favor. O plugin, na realidade, é uma adaptação que eu fiz de um código de adicionar campo extra que está lá na documentação oficial do Joomla, de uma necessidade que surgiu. Eu queria deixar claro que não sou nenhum expert em desenvolvimento de extensões Joomla, somente um entusiasta e aspirante, tá? Como muitos, fuçador de código aberto, e tento adaptar da melhor forma possível para atender minhas necessidades. Então, se achar algum erro na adaptação, por favor, reporte para que eu possa melhorar. Qualquer dúvida na utilização do plugin, eu escrevi um artigo lá sobre ele, e vocês podem estar dando uma olhada lá e ver como é que utiliza, como é que faz a utilização correta desse plugin. Ok, ele também está no GitHub, para quem quiser também fuçar e mexer à vontade, tá? E melhorar também. Tá? Na verdade, esse plugin foi por causa que eu realmente tive uma necessidade e eu não queria usar K2 e CBload, eu precisava de um campo só e queria usar o campo nativo do Joomla, e procurei algumas coisas no JED. E na verdade eu fiz uma pesquisa bem rápida, não fui muito a fundo, estava meio com pressa. E achei esse plugin, esse código lá que estava meio desestruturado lá na documentação do Joomla. Peguei, fiz uma adaptação e está funcionando legal. Tá? Então, menos enrolação e vamos para a prática. Na verdade aqui eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu utilizo esse plugin dentro de um módulo. No módulo Joomla. Nesse caso aqui eu vou estar mostrando o módulo Rocksprocket, tá? No módulo de abas, que é um exemplo que dá para a gente estar trabalhando com esse campo extra, que é a funcionalidade desse plugin. Então, nesse módulo de tabs do Rocksprocket, as tabs elas renderizam a imagem do artigo, e eu não quero isso. Eu quero que ela renderize um ícone. Em vez de ser a imagem, ser o ícone, e a imagem eu colocar embaixo. Então a melhor forma que eu acho que dá para fazer isso, sem precisar instalar uma extensão externa como o K2, por exemplo, que tem a opção de campo extra, eu achei melhor criar um plugin, adaptar esse código, e dá para a gente estar trabalhando através desse plugin aqui dentro desse módulo. Como é que a gente faz isso? Então eu já instalei o plugin aqui, o plugin já está instalado. Aí o que a gente tem que fazer é um override dos arquivos do Rocksprocket, Então eu vou fazer o override aqui. Estou aqui na pasta padrão do meu projeto. Vou vir aqui em componentes, com Rocksprocket, layouts, tabs, themes, default. Vou pegar esse caminho aqui, layouts e defaults, C. Pegar esses arquivos para o override desse módulo, para mim trabalhar em cima dele, para mim estar utilizando o campo extra. Aqui no Protostar, aqui dentro de HTML, na verdade o Rocksprocket ele não utiliza a pasta HTML. Vou ter que criar uma pasta aqui chamada Rocksprocket. Vou criar aqui uma pasta layouts, uma pasta tabs, dentro de layouts, uma pasta tabs, dentro de tabs uma pasta themes, e dentro de themes a gente coloca uma pastinha default. Inglês muito caralho. Então dentro do default vou colar aqueles arquivos.
Ok, então aqui já tem já estou ao atualizar aqui o Joomla, ele já vai pegar para mim direto desses arquivos que eu copiei e colei, né, fazendo override. Vamos testar para ver se está no override mesmo. Então aqui no meu querido Sublime, vamos lá, templates, protostar, Property, layout, tabs, themes, default. Vamos puxar aqui o index e o item, que são os dois arquivos que eu quero fazer override. Ok, vou colocar para ver se fez realmente override. Vamos ver. Beleza, tá fazendo override, bonitinho. Então vamos lá. Então, o que a gente pode fazer aqui para a gente usar um campo extra através desse plugin que eu fiz a adaptação, né? Primeira coisa, né, para vocês, lá no artigo eu já deixei bem claro lá como é que vocês criam um campo. Então eu vou utilizar aqui o campo de exemplo mesmo, que tá nesse, que vem diretamente com a instalação. Então vai ser esse campo aqui. Então importantíssimo aqui essa string, né, do parâmetro name. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu preciso trazer esses campos, esse dado, esse informação desse campo para esse módulo. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que quando eu salvo lá no Joomla esse campo extra, tá, vou até abrir aqui um aqui pra gente desculpa, para que eu possa mostrar para vocês. Que coisinha lenta. É o seguinte, então quando você instala o plugin, já cria automaticamente essa aba aqui, ó, campos adicionais, né? Então aquele campo lá, content XML, né? Esse campo está sendo renderizado aqui, ó. Então o que eu quero fazer? Eu quero, em vez de ser imagem, né, que vai aparecer aqui, eu quero que apareça o ícone, porque por padrão o módulo ele aparece a imagem do artigo. Eu não quero que apareça a imagem do artigo, ou seja, a imagem do artigo é essa parte aqui, ó, imagem de introdução ou imagem do artigo. Eu quero que apareça um ícone no lugar dessa imagem, né? Então eu criei um campo, vou usar o campo extra que vem já na instalação do plugin, passar um código do ícone que eu quero utilizar. Aí quando eu renderizar, quando eu atualizar a página, fazer o override e atualizar a página, então em vez de aparecer a imagem, vai aparecer o ícone para mim, tá? Então é isso que eu quero fazer com esse campo extra, né, dentro do módulo, utilizando ele dentro do módulo. Eu sei que quando eu salvo aqui, essa informação ela é salva dentro da tabela, no campo attributes da tabela com content, né, que é a tabela que gerencia os dados dos artigos do Joomla. Então, sabendo disso, o que eu tenho que fazer aqui no módulo? Eu tenho que simplesmente buscar essa informação no banco, né? Eu vou colocar um código que eu vou deixar disponível para vocês, mas eu peguei esse código diretamente lá da documentação do Joomla, na parte de banco de dados, tá? No docs.joomla.org, né? E fiz uma função em cima desse script, né? Uma função chamada de puxa dados, passando o ID do artigo, e coloquei esse código, que é o código que tem lá na documentação do Joomla, que é justamente trabalhando com banco de dados. Aqui ele instancia, né, a classe de banco de dados, faz a query, né, buscando a tabela no campo attributes da tabela com content, onde o ID é igual ao ID que eu passei no parâmetro. Aí aqui ele dá prepara a query, né, a informação trazida do banco, e retorna para mim o resultado. Aí dentro desse resultado, como na tabela attributes está, a informação está salva como em formato JSON, então eu dou um JSON decode, que é a função PHP para criar um array,
desse decode vai criar um array para mim dentro dessa variável result, e aqui eu dou um retorno result o campo que eu quero, tá? Nesse caso aqui é o campo de, na verdade está ícone aqui, mas na verdade vai ser o campo exemplo, né? Que é isso que ele salva lá no banco, justamente para o name. Então eu vou colocar aqui exemplo, ok? E eu quero que essa informação apareça nessa parte aqui, ó, o Sprocket Tab Nav, que é justamente onde que ele renderiza as tabs, né? Tem um for each aqui, né? Buscando, né? Fazendo um loop das tabs relacionadas aos artigos. Eu quero que apareça a informação que eu coloquei naquele campo aqui. Como é que eu vou fazer? Então aqui ele vai retornar para mim já a informação do campo extra. Aqui eu só preciso fazer o seguinte: eu vou tirar essa imagem, a imagem que eu não quero ela, daqui dentro da aba. Vou recortar ela aqui, na verdade. Eu vou colocar a imagem dentro, para aparecer dentro do corpo do conteúdo dessa aba. Então eu vou vir aqui no item, que é onde está renderizando. Vou jogar aquilo aqui acima do texto. Dou um Ctrl V aqui. Então eu quero que ele renderize a imagem aqui. E o ícone, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, onde está renderizando o título. Vou colocar a tag de i. Para mostrar o ícone para mim. Class igual. E por dentro da class, o valor retornado pela função que eu criei em cima. Puxa dados. Passando o item get id, que é uma variável do próprio módulo, né? No caso aqui o Rocksprocket, né? Eu sei que eu passando o item get id, ele vai me retornar o id. Isso aqui eu já sei que esse módulo me dá, mas se for um outro módulo, aí com certeza é uma outra forma, né? Nesse caso, como estou usando como exemplo o Rocksprocket, tá? Então beleza, eu coloquei isso aqui, ele vai puxar dentro do puxa, quando eu puxar essa função, ele vai passar para o meu id e vai fazer o loop e vai me retornar para mim a informação que eu coloquei naquele campo. Eu vou salvar e está pronto. Se eu vier aqui no artigo, eu tinha até feito um teste antes, para vocês verem que ele renderiza para mim o ícone no lugar da imagem. Então, e a imagem onde que deveria estar, né? No caso desse módulo de tabs do Rocksprocket, tá? Aí é o seguinte, eu posso vir aqui no artigo e mudar o ícone, a informação que eu quiser. Por exemplo, vamos supor que eu quero de user, eu quero users, que é o grupo de usuários. Vamos atualizar aqui para ver. Olha só, já mudou para mim. Ok? Então é o seguinte, isso é só uma das formas, né, que a gente pode estar usufruindo desse plugin, né, que realmente é uma coisa bem simples, né? Quando você precisar de uma coisa bem simples e rápida, né, e não quiser estar instalando um componente, né, como igual eu tinha falado anteriormente, K2, Cbloat, né, então você pode estar usufruindo desse plugin aí e usar a criatividade para estar ampliando aí o seu projeto ou alguma outra extensão, né, com esse tipo de informação. Tá ok? E qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal do LeoWG Web para receber mais informações sobre Joomla, tecnologias web, UX, design. Tá? Eu estou preparando um conteúdo bem bacana sobre o Gentry 5, que eu vou estar lançando em breve. E
é isso aí. Até a próxima.